A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Nós estamos começando mais um ponto de encontro pela sua TV RCA. E é evidente que ainda as eleições elas falam mais alto em Araraquara. E este é o momento de finalização do trabalho que estabelecemos já há alguns meses no sentido de levar a melhor informação a todos aqueles que nos seguem através do portal RCA, da TV RCA. E hoje nós estamos recebendo o prefeito reeleito Edinho Silva, do Partido dos Trabalhadores. Ele foi reeleito neste domingo aqui em Araraquara para mais um mandato à frente da Prefeitura Municipal. Obteve 46,9% dos votos válidos. Isso corresponde a 48.405 votos. E ocupará o cargo de prefeito pela quarta vez. Perde apenas para Valdemar De Santi, que teve 2 mandatos prorrogados aqui no município de Araraquara. O médico Dr. Lapena, do Patriota, obteve 37.774 votos, ou seja, 35,97% dos votos válidos. E em terceiro lugar ficou o Coca Ferraz, do PSL, terceira posição, portanto, com 8.033 votos, 7,65% dos votos válidos. Tivemos aqui em Araraquara 55.326 eleitores que não compareceram às urnas. 11.170 votos nulos, 6.171 votos brancos. Edinho, mais uma vez, uma alegria muito grande revê-lo. Agora, creio que mais solto e menos cansado. Bom dia, meus cumprimentos, né, Ivan? Você, meus cumprimentos a todos os internautas que nos acompanham. Menos descansado ainda não, Ivan, porque as eleições se encerraram e, claro, segunda-feira, né, para nós que estamos à frente da prefeitura, a vida continua a mesma, né? Logo pela manhã, na segunda, eu já estava na prefeitura, né? Ontem cumprimos a agenda normalmente, hoje também. Talvez descansar mais para frente, porque agora é um momento complicado da prefeitura, né? De todas as prefeituras, porque é o momento que você começa a fechar as contas, né? Você tem aí toda a reserva de 13º, que você tem, na verdade, 3 folhas para fazer, na prática, em 30 dias, né? A folha de novembro paga em dezembro, o 13º e mais a folha de dezembro paga em janeiro. Então, é um momento que você tem que ir para dentro da máquina e fazer gestão. Então, e é preocupante essa contabilidade no final do ano? Não, está tranquilo. A situação, claro, situação de aperto, como penso que o Brasil inteiro está vivendo, né? A pandemia, nós tivemos queda de arrecadação, tivemos que fazer cortes, né? Estamos ainda ajustando várias contas, mas, claro, em relação a pagamento do servidor, a situação tá estável. Mas tem também que fechar, porque mesmo eu tendo sido reeleito, você tem que fechar o mandato, né? Porque para o Tribunal de Contas e para os órgãos fiscalizadores, esse mandato se encerra. Então, você tem que fazer a prestação de contas do encerramento do mandato. Mas estamos trabalhando, né? De março até aqui, quando chegou a pandemia até aqui, a arrecadação do município ela caiu bastante? Olha, Ivan, o último número que nós consolidamos, depois deu uma melhorada um pouco. Em julho, né, nós tínhamos perdido, por volta até julho, 53 milhões de reais de arrecadação. Então, é praticamente um mês de arrecadação inteiro que nós perdemos. Depois, a situação deu uma melhorada, mas ainda nós vamos agora, no final do ano, ter uma noção do todo, quando você consolida todas as secretarias, todas as fontes de arrecadação, nós vamos ter uma noção efetivamente do que aconteceu com a arrecadação municipal. Mas estamos trabalhando, é um desafio imenso, né? Nós começamos a falar das eleições e foi muito complicado conviver com esse cenário. Olha, o cenário de pandemia, ele
ele foi um ingrediente diferente do processo, de tudo que a gente já viveu no processo eleitoral, né? Porque, por um lado, a prefeitura teve que tomar medidas por conta do isolamento, então isso gerou descontentamento, principalmente em setores do comércio, em setores da prestação de serviço, mas não havia como, nós tínhamos que colocar, né, os interesses da saúde em primeiro plano, né? E, claro, para uma outra parcela da sociedade, teve um reconhecimento de todo o trabalho que a prefeitura fez. Ainda hoje de manhãzinha, no início da manhã, eu conversava com um comerciante que até foi legal, porque ele dizia assim, olha, não, mas em Araraquara nada fechou por completo. Vocês sempre conseguiram fazer com que, de alguma forma, o setor aí do comércio, da prestação de serviços, alguma atividade tinha. É verdade, mas é um comerciante que tem uma clareza do esforço da prefeitura, mas também na campanha muita gente que eu encontrava nos corredores comerciais não escondiam, né, o descontentamento por conta do isolamento, por conta, né, da restrição das atividades comerciais. Mas, enfim, então, uma campanha que você apareceu no ano da eleição, uma pandemia que ela gerou uma certa confusão no cenário, né? Alguns entendiam e entenderam o que a prefeitura fez, outros não. Então, certamente, um setor da sociedade aceitou, outros rejeitaram, né, a postura da prefeitura diante da pandemia. Edinho, você teve 46% dos votos em Araraquara, o Lapena teve 35%. Na outra eleição realizada em 2016, você teve 41% e a Edna Martins 28%. O que é que mudou nesse cenário? Olha, Ivan, é nítido que nós tivemos uma ampliação. Ampliação. Né? Eu penso que nós ampliamos principalmente em setores que tinham uma resistência maior ao PT, ou seja, em 2016, essa coisa do antipetismo estava muito forte. Muito forte. Né? Eu tinha terminado de sair do governo da Dilma, eu era ministro de Estado, eu tinha cumprido um papel de coordenador financeiro da campanha dela, então, naquele ambiente de uma série de acusações, de investigações sobre a campanha eleitoral de 2014, enfim, era um momento muito difícil. Então, eu tive, né, uma votação ali daqueles que queriam mesmo que eu voltasse para a prefeitura. Né? Mas 4 anos se passaram, né? As contas da Dilma foram aprovadas pelo TSE 2 vezes, né? As acusações, nenhuma delas se caracterizou como algum mal feito, alguma coisa errada. Né? A população foi entendendo que o meu papel à frente da coordenação financeira da Dilma, eu não fiz nada de errado, porque todas as investigações ocorreram e nada contra mim foi feito, né, de concreto, porque, de fato, eu não tinha feito nada de errado. Ao contrário, eu sempre disse, né, que eu fui chamado pela presidenta Dilma para ocupar o papel de coordenador financeiro, porque a Lava Jato já existia. A Lava Jato ela é de março, abril. Eu entrei na campanha dela em julho, né, como coordenador financeiro. E ela me chamou, inclusive, porque eu tenho uma vida pública, Ivan, graças a Deus, eu não tenho uma condenação na minha vida pública. É muito difícil você ser prefeito por tanto tempo como eu fui, deputado, presidi o PT num momento difícil também, e eu não tinha nada contra mim. Então, ela quis, na verdade, colocar alguém à frente da coordenação financeira da campanha dela que blindasse a campanha dela naquele momento. Enfim, de lá para cá eu penso que tudo isso, né, aquelas acusações todas perderam a força e tem um reconhecimento do governo que nós fizemos, Ivan. Nós fizemos um governo que eu penso, com todas as dificuldades,
um governo com um grau de acerto considerável. Claro, todo governo acerta e todo governo erra. O nosso acerto foi muito grande, tanto na gestão da situação que nós pegamos a prefeitura, como da gestão das políticas públicas na área da inclusão social, do cuidado das pessoas mais vulneráveis, a recuperação da manutenção da cidade, né? E a pandemia, que eu penso que foi um trabalho que toda a cidade reconheceu. Isso fez com que nós tivéssemos uma parcela do eleitorado que eu não tive em 2016. Você falou que conversou na manhã de hoje com um comerciante aqui em Araraquara e eu acho que neste momento de pandemia a preocupação é muito grande porque estamos nos aproximando da principal data em que o comerciante espera reverter o cenário econômico que ele sofreu de março, de fevereiro até agora. E você prepara um plano de auxílio ou um programa de auxílio às empresas aqui em Araraquara. No que efetivamente está fundamentado todo este trabalho que você vai encaminhar à Câmara Municipal? Ivan, na tarde de hoje, dessa quarta-feira, nós fizemos uma conversa com as entidades empresariais de Araraquara, onde nós apresentamos a nossa proposta de um plano de recuperação. É claro, tem algumas ponderações que foram feitas, nós vamos incorporar todas essas ponderações. Amanhã, né, na quinta-feira, eu quero enviar esse projeto de lei para a Câmara. É um plano que ele é muito favorável em relação, principalmente à pequena e média empresa, né, que sofreu com queda de arrecadação, que sofreu as consequências da pandemia. Ela praticamente cria um plano de recuperação, né? Ela dá carências às empresas, principalmente ao comércio, à área de serviço, e todas as empresas, na verdade, que necessitarem, né? Dá uma carência para pagamento, dá um parcelamento muito favorável, tira juros e multa. Enfim, dentro daquilo que cabe ao município, que a legislação me permite, nós fomos no limite para que seja uma legislação que, de fato, ajude as empresas locais. E, claro, junto nós vamos também criar um plano para a pessoa física, né? Não só para a jurídica, mas também para a pessoa física. Amanhã nós devemos estar divulgando esse plano, nós só vamos fazer esse alinhamento aí com as entidades representativas dos empresários, para que a gente possa fazer algo que ouça as entidades, que dialogue com as entidades, para que ele seja o mais próximo possível da realidade que os nossos empresários vivem hoje. Isso visa, evidentemente, e ao mesmo tempo alguma coisa que faça promover a geração de emprego. Vai ajudar porque você torna a empresa, você deixa a empresa em dia com o município, né? Isso ajuda muito, né? As empresas passam a ter certidão negativa, o que ajuda muito também em operações de crédito, quando as empresas precisam ir a bancos, né? Isso também é evidente, né? Dá um fôlego maior para as empresas, o que, consequentemente, gera empregos, porque toda vez que você coloca um pouco mais, né, de capital de giro, que você dá um respiro para a empresa e a empresa faz girar, né, a sua atividade principal, isso gera emprego, você está coberto de razão. Nós precisamos agir em 3 frentes na minha avaliação. Essa de ajuda às empresas locais, a atração de investimentos e os programas de geração de trabalho e renda que a Prefeitura tem efetivado. Se nós agirmos nessas 3 frentes, o município está fazendo tudo o que está ao seu alcance para que a gente possa enfrentar o problema do desemprego.
Edinho, você teve um grande problema, uma grande dificuldade nestes últimos meses em relação à saúde pública aqui em Araraquara. É evidente que trabalhou muito bem juntamente com a Eliana Onaim no sentido de conter o avanço da pandemia e possibilitou, evidentemente, com muita segurança, mais tranquilidade às famílias de Araraquara. Mas ainda assim, é evidente que em outras áreas da própria saúde pública, você encontrou uma certa dificuldade. Exames médicos, médicos profissionais, enfim, uma situação que foi difícil também porque não podia contratar profissional. E agora, como é que se faz com o novo ano e provavelmente com uma segunda onda de pandemia? Olha, Ivan, nós tivemos um problema sério com as cirurgias eletivas e os exames, porque no meio da pandemia, os hospitais, eles pararam de fazer cirurgias eletivas e estava correto, porque você não pode pôr paciente não contaminado dentro de hospitais que estão recebendo pacientes contaminados todos os dias. Isso aumenta o risco de contaminação hospitalar. E boa parte dos exames também, eles são feitos em hospitais e mesmo as clínicas que fazem exames, elas também diminuíram muito as suas atividades. Então, isso fez com que nós tivéssemos um aumento na fila de cirurgias eletivas e um aumento também na fila de exames. Nós vamos enfrentar esse problema de forma muito racional. Primeiro, ontem, na segunda-feira, já começou a funcionar, claro, nesse momento ainda, como retaguarda para o combate ao Covid, o hospital, o pronto-socorro do Melhado, que na verdade é um mini hospital. Lá nós teremos toda a estrutura para que estejamos fazendo exames, portanto, nós teremos uma estrutura inclusive de internação para que exames sejam feitos. Isso vai dar um fôlego grande. E nós começamos agora, como a pandemia aqui em Araraquara, nesse momento, ela deu uma recuada, nós voltamos a contratar exames das clínicas e também dos hospitais. As cirurgias eletivas, nós voltamos a negociar com os hospitais para que eles voltem a fazer enquanto a gente está aí no momento favorável da pandemia. Mas você tem razão, né? A segunda onda já chegou na Europa, chegou nos Estados Unidos, e esse foi o caminho que o vírus fez quando chegou na América do Sul e chegou no Brasil. Pode ser que a gente tenha uma segunda onda mais rápido do que a gente esteja imaginando. E, claro, nós teremos que enfrentar. Mas, nesse sentido, a Prefeitura não desmontou nenhuma das suas estruturas. Nós não desmobilizamos as nossas estruturas. Portanto, da mesma forma que nós estávamos preparados para a pandemia, se a segunda onda chegar, nós estamos preparados. A questão de contratação de médicos, nós conseguimos, Ivan, numa vitória dos procuradores da Prefeitura, reverter a liminar que afastou os médicos das unidades básicas. Eu vou dizer para você, Ivan, é uma imensa contradição e, claro, ordem judicial a gente cumpre. Eu não vou descumprir nunca. Mas é uma imensa contradição, porque nós afastamos, por uma provocação do Ministério Público do Trabalho e por ordem da Justiça do Trabalho. Nós afastamos todos os profissionais com mais de 60 anos. Só que boa parte desses profissionais tem outro vínculo com a estrutura de saúde do município. Eles pararam de trabalhar para o município, mas continuaram trabalhando para outros vínculos. Lugar. Então, é uma contradição. Repito, a ordem judicial a gente cumpre. Mas é claro, Ivan, que se nós não enfrentarmos esse tipo de problema que hoje a Prefeitura tem, a Prefeitura se torna ingovernável. Ingovernável. Eu estava dizendo isso ontem para os procuradores da Prefeitura. Nós temos que estudar efetivamente o que está acontecendo, porque como que você governa uma cidade, com todo respeito, eu volto a dizer, ordem judicial a gente cumpre. Quando você deixa de atender a população num momento como esse de pandemia, por uma ordem judicial que ela não está condizente com a realidade. Porque você afasta o médico, a enfermeira, os técnicos de enfermagem da Prefeitura, mas eles trabalham em outros locais. Então,
não se governa, você não tem como governar uma cidade desse jeito. Mas nós, mesmo antes de nós revertermos essa decisão judicial, nós, em parceria com a Fungota, nós conseguimos repor alguns médicos, dobramos carga horária de outros médicos para que a população de Araraquara não sofresse muito. Mas muitos locais, muitas unidades básicas, o povo sofreu por conta dessa situação. Agora, é um desafio para o próximo mandato nós estudarmos essa questão legal que permite que isso aconteça na Prefeitura de Araraquara. Edinho, mas se a segunda onda realmente aparecer, pintar, a exemplo do que está ocorrendo na Europa e Estados Unidos, logicamente que nós teremos que reverter algumas situações, os próprios decretos terão que ser revistos. Porque abriram-se alguns serviços e como você teria coragem e ousadia de fazer com que Araraquara pudesse voltar lá para fevereiro, março ou abril, a mesma situação de junho, julho, agosto? Olha, Ivan, eu não quero viver essa situação. Eu sinceramente espero que mesmo que a segunda onda chegue, que Araraquara, por tudo que nós já fizemos, né? Pela testagem, pelos leitos que nós temos, pela estrutura que nós montamos, quem sabe ela chegue de forma mais amena em Araraquara, né? Mas tudo que eu tiver de fazer, eu farei conversando. Eu vou conversar com as entidades representativas do empresariado, eu vou conversar com as entidades representativas dos trabalhadores, vou conversar com o Ministério Público, que é o fiscalizador dos interesses públicos da nossa cidade. Enfim, não farei nada sem que haja um amplo diálogo e, claro, sempre valorizando o papel que tem tanto o comitê científico como o comitê de contingenciamento da doença. Houve muita pressão, Edinho? Sempre existe pressão, né, Ivan? Eu sempre falo assim, não tem como você governar uma cidade como Araraquara sem pressão. Não existe isso, né? Você tem pressão todos os dias. Agora, você sempre tem que decidir de forma segura, colocando os interesses coletivos em primeiro plano. Mas isso não te impede de você construir uma posição dialogando, né? Você tem que construir uma posição dialogando, ouvindo, ponderando, né, todos os setores, né, ponderando os interesses dos trabalhadores, dos empresários e do Ministério Público, que é quem efetivamente representa os interesses difusos da sociedade. Né? Você falou em diálogo, conversa, que é o ponto básico da sua administração e do seu comportamento político. E nós tivemos a questão aí de 3 meses, não diria que tenha sido um levante, absolutamente, mas também uma pressão por conta de uma proximidade maior com a Guarda Municipal e que poderá ter, a partir do diálogo, maiores poderes, como ação, treinamento, uso de armamento. Como é que você pretende contornar essa dificuldade, se é que ela existe? Olha, a Guarda, nós temos investido muito na Guarda Municipal, né? Nós temos fortalecido a Guarda, os guardas sabem disso, né? A sociedade que presta atenção na Guarda sabe disso. Né? Mas por que existe, então, ou fomentam essa questão de insegurança e de falta de relacionamento com a Guarda Municipal? Olha, eu acho que se tem problema, nós temos que aprimorar. Agora, nós temos hoje uma guarda estruturada, equipada, que recebeu investimentos importantes e precisa continuar recebendo investimentos. Agora, se nós tivermos problemas de falta de diálogo, nós temos que aprimorar o diálogo. Agora, a minha orientação é sempre que o governo converse, que o governo dialogue. A punição é sempre a última medida a ser tomada, mesmo na pandemia. Toda vez que os fiscais voltavam com multas, a primeira pergunta que eu fazia para os gestores, né, que respondiam pela fiscalização é o seguinte: dialogou, conversou,
avisou o estabelecimento antes de multar? Porque a multa tem que ser a última medida. É a última. Né? Você tem que notificar, você tem que conversar, você vai lá, orienta, tá bom. Se não quiseram ouvir, aí você usa a penalidade. E a guarda é a mesma coisa. A nossa guarda é uma guarda que tem que se pautar, e ela tem se pautado, e essa orientação, se tem incidentes, se tem problemas, nós temos que aprimorar a nossa postura. Mas é uma guarda orientada para o diálogo, né, para uma relação cidadã, né, e essa polêmica aí do armamento ou não armamento, Ivan, eu sempre digo assim, a Guarda de Araraquara, ela é armada, ela não tem arma letal, porque a arma letal, na minha avaliação, tem que estar nas mãos da Polícia Militar, que, para o policiamento preventivo, ela é treinada para usar arma letal. Um policial, quando ele passa num concurso, ele passa já com toda a carga de análise para que ele é submetido, para que ele ande com uma arma letal. Os nossos guardas é outro processo de seleção, é outra caracterização, né, de seleção, onde eles andam com armas. Só que a arma ela não é letal, ela é uma arma de choque que mobiliza, que paralisa, que derruba a pessoa, mas não leva à morte. Essa é a única diferença. Todos os segmentos foram atingidos dentro da sua administração por conta da pandemia. Nós já falamos de saúde, falamos de segurança, sobre a economia, mas a educação é um ponto crucial. E como agir nesta questão em relação à probabilidade da segunda onda? Olha, Ivan, essa é a nossa maior preocupação, minha, do governo, da secretária da Educação, porque ninguém está pagando um preço tão alto na pandemia como as crianças e os adolescentes. Eu não tenho nenhuma dúvida que, se a segunda onda chegar, repito, espero que ela chegue por tudo que a gente fez em Araraquara de forma mais amena, que ela não chegue da forma como ela chegou no começo, no primeiro semestre de 2020, que ela chegue mais amena. Mas a pandemia nos ensinou uma coisa, e nós já estamos fazendo. Nós temos que democratizar ainda mais a internet. Se nós queremos que a internet, as novas tecnologias, passem a cumprir um papel central no processo educacional, e nós já licitamos as antenas, vamos começar a instalá-las agora, nós vamos aumentar a capacidade da nossa internet gratuita, democratizar ainda mais a internet de forma gratuita, para que as famílias possam ter acesso, porque não adianta você disponibilizar pacotes de informações, material didático pela internet, se as famílias não conseguem ter acesso à internet. Então, esse é um desafio. Eu penso que a educação é o grande desafio nesse momento da pandemia, e mesmo se chegar uma segunda onda e nós não tivermos condições de retorno às aulas, isso nós precisamos resolver o mais rápido possível, e vamos resolver porque, no caso de Araraquara, nós já compramos as antenas para que a gente possa instalá-las, aumentando a capacidade da nossa internet, melhorando a qualidade da nossa internet gratuita. Retornando à questão política, Edinho, Câmara Municipal, 12 novos vereadores. Alguns radicais de direita, e fazer o presidente da Câmara Municipal, eu creio que vai ser uma tarefa muito complicada. Olha, Ivan, eu tenho um método e uma forma de trabalhar, em relação ao Legislativo, desde que eu fui prefeito da outra vez. Que eu penso que o Legislativo ele tem que se movimentar, e ele tem que se articular, e ele tem que se compor. Claro que eu torço muito para que o resultado de tudo isso seja um presidente estadista, que coloque os interesses da cidade em primeiro plano, um presidente que tenha compreensão, da complexidade da gestão pública, porque dessa forma a relação fica muito harmoniosa entre o Legislativo e o Executivo. Mas, claro, a vida interna da Câmara, toda vez que o Executivo tenta enfiar a mão, ele se dá mal, E aqui em Araraquara mesmo nós temos diversos exemplos. Diversos exemplos.
Então, é bom o Executivo não enfiar a mão em processo de decisão do Legislativo, porque isso não dá certo. Agora, claro que eu gostaria que o presidente da Câmara fosse alguém com a postura estadista que entendesse a complexidade que é fazer a gestão de uma cidade e que fosse efetivamente um presidente que me ajude a conduzir os rumos da cidade. E dentro destes 18 vereadores, você acha que o Aloísio Braz, o Boi, ele tem um perfil para que possa administrar e fazer gestão dentro da Câmara Municipal? É um vereador muito experiente, né? É um vereador muito experiente, inclusive já foi presidente da Câmara. Equilibrado, né? É um vereador experiente, equilibrado. Ocupou secretarias no Executivo, foi candidato a prefeito. Né? É um nome, entre outros que tem lá, sem dúvida alguma, que é um nome muito forte. Mas, claro, digo, né? Você que é antigo da política de Araraquara, nós já vimos o presidente da Câmara de Araraquara ser eleito dentro do banheiro. Dentro do banheiro, então, né? É bom tomar cuidado. Tadeu Alves que o diga. O Tadeu, o grande Tadeu. Se tornou o presidente da Câmara dessa forma. Então, é bom sempre o Executivo manter uma distância, né? Edinho, só para finalizar, porque nós estamos conversando já há 30 minutos, eleições daqui 2 anos. Você sai candidato a algum cargo dentro do estado de São Paulo? Nós temos aí as eleições presidenciais para senador, para deputado federal, deputado estadual, governador, vice-governador. O que é que te satisfaz? O que me satisfaz é ser prefeito de Araraquara. Não, eu digo isso porque você, além de se tornar um nome lendário aqui em Araraquara, você tem uma representatividade muito forte perante o partido a nível estadual e também tem dentro da federação um nome muito conceituado. Olha, Ivan, vou te falar uma coisa, eu tenho um respeito imenso por você, pela sua trajetória, por tudo que você já fez na imprensa de Araraquara. Então, é uma conversa muito franca. Ivan, o cargo que eu mais gosto de exercer, de todos que eu exerci, é prefeito. Eu não estou fazendo desculpa, porque a eleição já acabou, não preciso... É lógico. Eu tive a honra, que eu sou muito grato a Deus, e, claro, a presidenta Dilma que me convidou, eu tive a honra de ser ministro de Estado. Talvez seja o cargo... abaixo do presidente da República, que qualquer um que se disponha a ter papel na vida pública gostaria de exercer. Porque é presidente e ministro, né? Porque você conduz os rumos da nação. Eu tive a oportunidade de ser deputado, tive a oportunidade de ser vereador e prefeito. Nenhum cargo me realiza mais que o de prefeito. Se eu pudesse, a legislação não permite, claro. Se eu pudesse, eu seria prefeito o resto da minha vida, né? Porque eu gosto... Primeiro, Ivan, vou te falar uma coisa que é de coração. Eu sou apaixonado por Araraquara. Apaixonado, assim, eu sou... E pela ferroviária. E pela ferroviária e as coisas da cidade, assim. Eu sou doente por Araraquara. Se ser bairrista é um defeito, eu tenho um defeito grave. Quando eu estava em Brasília, no Ministério, todas as coisas que eu via, eu pensava em Araraquara. Eu era deputado estadual, claro, tudo que aparecia de oportunidade, estava eu pensando em Araraquara. Então, eu gosto da cidade, sou apaixonado pela cidade, gosto de ser prefeito, eu gosto dessa relação de proximidade com o povo, de estar perto com o povo, de estar dentro dos limites que você tem hoje na prefeitura, que são imensos, ajudando a resolver problemas. Eu gosto disso. Então, me satisfaz muito, muito mesmo ser prefeito. Eu nunca, Ivan, na minha vida, deixei mandato pela metade. Só você olhar a minha trajetória. Mesmo quando a presidenta Dilma me convidou para ser ministro em 2015, eu só assumi o ministério quando eu encerrei meu mandato de deputado estadual. Você pode prestar atenção, meu mandato foi até o dia 15 de março, eu assumi o ministério, se não me engano, dia 30 de março. Dia 30 de março. Eu terminei meu mandato e me preparei para assumir o ministério que ela tinha me convidado. Então, eu nunca deixei mandato pela metade, eu nunca vou deixar, nunca. Esqueçam essa possibilidade. Todo mandato que eu receber, eu vou cumpri-lo até o fim. E, nesse caso,
com muito prazer e muita alegria, que é ser prefeito da minha cidade. O que for falado, então, que vai sair para ser candidato a isso ou aquilo, tudo é especulação. Assim, nessa campanha, que eu vou dizer para você, eu já enfrentei campanhas difíceis nessa cidade, mas igual a essa, Ivan, eu nunca vi. Assim, com todo respeito aos meus adversários, a eleição terminou domingo, tudo passou. O tanto de mentira e fake news era um negócio escandaloso. Tanto é que no sábado, antes das eleições, estava o juiz eleitoral dando liminar, tirando coisa da internet, né? Mas, enfim, então esse negócio que eu vou largar mandato foi mais uma das mentiras. Mas para mim, eu já disse isso, Ivan, para eu encerrar aqui a minha fala. Para mim, a eleição se encerrou na noite de domingo. Não tem mágoa, não tem revanchismo, não tem acerto de contas. E quem me conhece sabe que eu estou falando a pura verdade. A porta da prefeitura está aberta, a porta do meu gabinete está aberta para qualquer um que disputou as eleições comigo possa ir lá, fazer sugestões, apresentar propostas, tudo aquilo que for benéfico para a nossa cidade, eu estou com a prefeitura de portas abertas, escancaradas. Não tem mágoa, não tem ódio, eu não faço política desse jeito. E da mesma forma, né, que eu quero aqui também já manifestar a minha gratidão ao Nino, que me ligou na pós-eleição, na postura de estadista, né, reconhecendo a minha vitória, me dando os parabéns. E eu disse isso a ele, olha, a prefeitura está de portas abertas, como também está para os outros candidatos. Todos que disputaram comigo as eleições, a prefeitura está de portas abertas. Eu quero unificar Araraquara, eu quero trabalhar com uma Araraquara unida, uma Araraquara que se una em prol de interesses coletivos, de interesses maiores, né? Quero governar para quem votou em mim, quero governar também para quem não votou em mim. Eu penso que nós estamos vivendo um momento muito difícil da nossa história, que é uma pandemia. É terrível, nós não vivemos nada semelhante a isso. Então, nós temos que ter união. A cidade tem que estar unificada, né, unida em prol de um objetivo maior, que nesse momento é derrotarmos a pandemia. Edinho, apenas para finalizar, quem foi que ligou para te cumprimentar? O Nino. O Nino. Nino, que eu quero aqui agradecer muito. Postura de estadista. A postura realmente que merece elogios, né? Muito obrigado pela sua participação, Edinho Silva, prefeito reeleito em Araraquara. Aqui nós fizemos um bate-papo pós-eleição e cria-se naturalmente um clima de expectativa em função do que haverá de chegar a partir de 1º de janeiro do próximo ano. E que você seja feliz no seu mandato, que repita com a mesma força, a mesma coragem, a mesma ousadia, o que tem feito até aqui. Sei que a função de prefeito ou de qualquer político é extremamente complicada, muito difícil. Uns aceitam, outros não, mas infelizmente não se dá para agradar gregos, troianos e corintianos ao mesmo tempo, né? Então, obrigado, mas de qualquer maneira, nós estaremos sempre à sua disposição, Edinho. Muito obrigado, Ivan. Eu agradeço e mais uma vez parabéns, né, ao trabalho que vocês fizeram de cobertura das eleições, né, e estou também à sua disposição, à disposição da sua audiência, para toda vez que for necessário estar aqui falando das coisas da nossa cidade. Conversamos assim com o prefeito Edinho Silva, mais 4 anos na administração de Araraquara, neste ponto de encontro. Um abraço a todos e até a próxima quarta-feira.